Nós começamos a parar a pensar que nós temos literalmente uma máquina neural de criar narrativas. São abstrações que conferem significado para a aleatoriedade e a crueldade, né, do mundo natural. E tudo isso começa a se perder também. Porque nós vamos receber como dádiva da civilização digital tudo explicado. Tá tudo... Interessante. Né, tá tudo... Porque o digital é isso. Ele é 0 e 1. Ele é 0 e 1. Ele não tem graus de cinza entre o branco e o preto. Então, quando vê o computador quântico, vai mudar um pouco de 0 e 1 para outra não, coisa. ele vai, mas o computador quântico não funciona, né? Boa parte das 90% dos momentos ele dá pau. E ninguém sabe o que vai acontecer. Tem gente agora conectando organoides de cérebro, né, com chips, né? Conectando para tentar criar um computador híbrido, né? Que é muito interessante, curioso. Não é que aqueles organoides são cérebros em miniatura, eles não são. Eles são bolinhas de neurônios, organizados de uma forma aleatória também. Mas eles produzem sinais elétricos, né? Então, o que os caras estão fazendo? Eles estão criando um componente analógico, são milhares desses organoides em paralelo ou em série, conectado com o sistema digital. E ver o que sai disso. Né? Ainda estamos na fase de ver o que sai disso. Estamos. Tá. Eles mostraram que que eles conseguem fazer computações básicas. Eu, por exemplo, antes da pandemia explodir, eu fiz com o meu último aluno de doutorado da Duke, nós criamos um computador nós fizemos uma ressonância de um cérebro, pegamos todas as conexões da parte motora, todas as vias neurais, imprimimos em plástico, colocamos fio de metal em todas essas conexões e passamos corrente para criar um campo magnético que mudava de acordo com certos parâmetros que a gente alterava nessa estrutura tridimensional do cérebro. É como se fosse o arcabouço das rodovias do cérebro. Tá? Nós não tínhamos neurônios, mas nós tínhamos todas as rodovias, ou boa parte do sistema motor. E computou. E o mais divertido é que a gente mergulhou isso num líquido que mudava de forma com o campo magnético. Então a gente conseguia ver. Era um ferro líquido, né? Porra, que legal. Então a gente conseguia ver as ondas. Qual era o tamanho disso físico? Era uma caixa do tamanho de metade dessa mesa aqui. Tá. Só que na época nós não tínhamos nem dinheiro, nem a capacidade de imprimir o que depois da pandemia passou a ser possível de imprimir tudo. Não imprimir só uma fração. Pegar uma ressonância e imprimir direto em metal, que na época era muito caro, não dava para fazer. Nós tínhamos que fazer à mão mesmo. E os caras estão seguindo essa ideia. Né? Eu dei algumas aulas sobre isso, nem publiquei esse trabalho no final por causa da pandemia, né? Não deu tempo. Mas agora os caras estão perseguindo essa ideia. Computação é totalmente analógica. Tá? Você está computando com cargas elétricas flutuando pelo arcabouço neuronal real de um ser humano. E nós tínhamos imaginado que isso podia ser um método de diagnóstico. Você podia estudar a dinâmica do cérebro de cada um de nós, tendo uma ressonância, você imprimia e fazia a análise do fluxo. Interessante. De sinais neurais do barato, né? Coisa de cientista. Mas o pior de tudo é que os caras estão fazendo. Entendeu? A beleza da ciência é essa. Você pode começar um barato, você nunca vai ver o fim. O fim vai ser feito por outras pessoas, né? Tu estava falando aí do nosso cérebro, que ele tem o problema da incerteza. De lidar com a incerteza. Cara, a incerteza ela é, porra, ó, como eu me sinto. Toda vez que eu converso com alguém, toda vez que se eu acredito em alguma coisa firmemente e eu já descobri que acreditar firmemente em alguma coisa é muito difícil por causa das experiências que existem no planeta e por causa dos pontos de vista que as pessoas têm sobre aquilo que eu acho... Vamos lá. Por exemplo, um troço fácil aqui, Deus não existe. Aí vem 15 caras, cada um com um ponto de vista diferente, desafiando o que eu tô dizendo, que Deus não existe. E aí, quanto mais eu sei, quanto mais eu acho que eu sei, quanto mais eu estudo, quanto mais livro eu vejo, quanto mais eu me preparo para conversar com Miguel Nicoleles, etc., mais eu fico... Meu irmão, eu não sei nada, cara. Mas eu vou chocar você então agora. Deus é como o dinheiro. É uma criação da mente humana. Você não vê nenhuma formiga trocando moeda, passando cartão de crédito, fazendo Pix
Porque o sistema nervoso de um inseto não é capaz de abstrair. Ele tem instintos. Eles vivem sem a mínima noção de que eles são indivíduos. Para pensar. É um coletivo orgânico, é uma brainnet, pela definição que eu uso, que funciona à base de instinto para manter o coletivo. E manter aquela rainha lá que vai permitir que você tenha a próxima geração e a próxima, a ponto de, né, o zangão some, né? Ele reproduz, pum. O coletivo é um supracérebro. É como se fosse uma entidade, mas ele não abstrai. Tá? Ele não cria abstrações. Nós, e antes de nós, talvez os nossos amigos, alguns dos nossos amigos primatas superiores, né? Mas nem os mamíferos também não, nós temos essa capacidade de criar uma realidade não tangível. Nós conferimos um valor maior à vida humana a um pedaço de papel. Com certeza. Não é? Tem gente que assalta tem gente que mata para roubar a própria mãe, o próprio pai, né? Então nós criamos uma abstração que tomou conta da narrativa das nossas vidas. É Deus. Vem no mesmo lugar. Eu usei Deus só como exemplo. Mas eu só estou te dando um grau de comparação. Entendeu? Eu antigamente falava a mesma coisa, Deus não existe. Hoje eu já mudei. Eu digo, Deus existe na nossa cabeça. Nas nossas cabeças. Tá? E veja bem, a noção do Deus que nós conversamos, o Deus monoteísta, né, ou católico, ou hebraico. Mais do de Spinoza. Exato, o Einstein falava isso. Eu já sou ainda um pouco mais radical. Eu gosto dos mongóis, eu gosto dos gregos, como fala o próprio meu favorito filósofo agora, o Bergson. Os gregos criaram deuses que eram a imagem deles, é o oposto. A gente aprende que nós somos a nas imagens de Deus. Não, os gregos criaram os caras que viviam como eles. Faziam merda. Desciam do Olimpo pra namorar, roubava a namorada do outro deus, brigava, as mulheres disputavam a guerra de Troia, né? Quem é a mais bonita? O cara pegou a mulher errada, o pobre mortal Paris lá cometeu o erro cabal, soltou a guerra, entendeu? Então os gregos, eles olhavam para os deuses quase como uma projeção, um ensaio do que é ser humano. E os deuses são isso, Zeus, Atenas, todos esses caras, Afrodite e tal. Os mongóis nem isso. Para os mongóis era o céu, era o grande céu azul, era analógico completo, não era antropomórfico. Não era um cara de barba lá, né? Agora, isso foi evoluindo. Essa descrição de como explicar o aleatório, as nossas mitologias foram se destacando do mundo natural, foram, né, deixando o mundo natural para lá, e eles foram ficando cada vez mais antropomórficos. E cada vez mais, como dizia o Richens, né, um escritor americano que faleceu uns 10 anos atrás, eles foram ficando cada vez mais vingativos, cada vez mais, né, autocráticos. Né? Se você não fizer isso, eu vou te punir. Né? Isso não existia nos deuses da antiguidade, ou nos mitos da antiguidade. Para você ter uma ideia, na pré-história e na vida anterior às civilizações, como a gente conhece, do Neolítico, os deuses viviam nos rios, nas florestas. Eles eram entidades do mundo natural. Né? O trovão, o raio. Né? Eu vejo muito mais poesia nisso. Né? Então, os deuses saíram daqui. Eles saíram daqui, mas eles tomaram conta de nós. É o que está acontecendo com o mundo digital. A analogia é muito parecida. Entendi. É uma religião. Entendeu? É algo que dá, é algo que preenche. Bom, o que você está dizendo é que a gente, o jeito como a gente lida com essas coisas hoje, ela ajuda a preencher a incerteza que a gente tem. E é quase como uma divindade. Como a gente não sabe como funciona, 99% da humanidade não sabe como isso funciona, não sabe como isto funciona, como a internet funciona. Parece Zeus, entendeu? Parece o cara lá no Monte Olimpo decidindo a vida de todos nós, né? Entendi. E o que é curioso é que, se você for olhar a mitologia, né, ler um pouco da mitologia, os relatos que a gente tem que sobreviver, o Gilgamesh, que é a história da Mesopotâmia, que é o grande herói da Mesopotâmia, que é anterior à Ilíada, tá? É tudo muito parecido. É o desafio de matar um monstro, é o desafio de sobreviver às calamidades, e é o desafio de produzir algo onde você é imortal.
que qual é o medo essencial do ser humano? A morte. O fim. O fim, né? Eu falei isso ontem, porque eu tinha acabado de ler outro livro do Carl Sagan, que é maravilhoso, um dos caras mais sensacionais que eu já vi na minha vida profissional e literária, né? O Carl Sagan fala o seguinte, a gente vai no jardim, a gente vê aquela borboleta maravilhosa morrendo, né? Nas flores lá, no último suspiro, a gente fala, que judiação, uma borboleta tão maravilhosa, uma vida de uma semana, né? Que tragédia, ela nunca teve tempo, né? Aí ele fala para falar, lá em cima, no cosmos, os deuses olham para nós e falam, olha os caras lá. Porque no frigir dos ovos, na escala de tempo do universo, nós somos só borboleta, entendeu? E nós não paramos para pensar nisso. A gente desperdiça a vida inteira achando que, né, nunca vai chegar para nós o fatal momento. Me perdoe, não sei se cientista pode falar palavrão? Pode. Com merda, né? Perdendo tempo com um monte de absurdo, com um monte de, né, de preconceitos, de bobagem, né? E acreditando que essas coisinhas que a gente não entende como funciona vão nos salvar. Então,